Leitura do livro de Gênesis, capítulos 29 ao 32, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis capítulo 29. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhe disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto elas aguardava. E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, e levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era o irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca, e ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Dize-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, sua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é isso que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: Certamente o Senhor olhou para minha aflição, por isso agora meu marido me amará.
E ela concebeu outra vez e gerou outro filho e disse: Porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E disse: Agora, desta vez, o meu marido se ajuntará a mim, porque eu lhe gerei 3 filhos. Por isso, seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou outro filho, e ela disse: Agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou seu nome Judá e parou de gerar. Gênesis capítulo 30. E Jacó veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o 5º filho. E ela disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva meu marido. E ela chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o 6º filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois ela gerou uma filha, e chamou o seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o seu útero. E ela concebeu e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou o seu nome José, e disse: O Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: Peço-te, se encontre favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: Determina o teu salário e eu o darei. E ele lhe disse: Tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo. Porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para a minha casa? E ele lhe disse: O que te darei? E Jacó disse: Tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrões entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver meu salário diante de tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado dentre as cabras, e o marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão disse: Eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros, e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo o marrom no rebanho de Labão.
E ele separou seus próprios rebanhos e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente, e possuía muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis capítulo 31. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele obteve toda a sua glória. E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo, para o seu rebanho. E lhes disse: Eu vejo o semblante de vosso pai, que não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós sabeis que com todas as minhas forças eu tenho servido a vosso pai. E vosso pai me enganou, e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me. E ele dizia: Os salpicados serão teu salário. Então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia: Os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias listradas. Então Deus tomou o rebanho de vosso pai e o tem dado a mim. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, que eu levantei meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: Aqui estou. E ele disse: Levanta teus olhos agora e vê. Todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Pois eu tenho visto tudo que Labão faz comigo. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar, e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te e vai-te desta terra, e volta à terra de tua parentela. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: Ainda há alguma porção de herança para nós na casa de nosso pai? Nós somos por ele consideradas como estrangeiras, pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro. Porque todas as riquezas que Deus tomou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então, tudo quanto Deus te disse, faze-o. Então Jacó se levantou e pôs seus filhos e mulheres sobre camelos. E ele levou todo o seu rebanho, e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho de sua possessão, que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E Labão foi tosquear suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. E Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida. Assim ele fugiu com tudo o que tinha, e se levantou, e cruzou o rio, e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. E ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. E ele tomou seus irmãos consigo, e o perseguiu numa jornada de 7 dias. E eles o alcançaram no monte Gileade. E Deus veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite, e lhe disse: Fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos armaram no monte de Gileade. E Labão disse a Jacó: O que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Porque tu fugiste em segredo e escondeste de mim e não me contaste, para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpas. E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agiste como um insensato ao fazer assim.
Está no poder da minha mão te fazer mal. Mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: fique atento para que tu não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se decidiste ir-te pelo mundo que anelas, pela casa de teu pai, contudo, porque tu furtastes meus deuses. E Jacó respondeu e disse a Labão: porque eu tive medo. Porque eu disse: e se porventura tomasses à força tuas filhas de mim? Com quem encontrares os teus deuses, que este não viva. Diante de nossos irmãos, discerne o que é teu comigo e toma-o a ti. Porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E Labão foi à tenda de Jacó e à tenda de Lia e às tendas das duas servas, mas não os encontrou. Então ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda de um camelo e estava sentada sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as encontrou. E ela disse a seu pai: não te aborreças, meu senhor, que eu não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. E ele procurou, mas não encontrou as imagens. E Jacó irou-se e contendeu com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: qual é minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que achastes de todas as coisas da tua casa? Põe-me aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estes 20 anos eu tenho estado contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os camelos do teu rebanho. O que foi despedaçado pelos animais, eu não trouxe a ti. Eu carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu tive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos pelo teu rebanho, e tu mudaste meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: estas filhas são minhas, e estes filhos são meus, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos seus filhos que elas geraram? Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e tu, e que isto seja por testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e a colocou por pilar. E Jacó disse a seus irmãos: juntai pedras. E eles tomaram pedras e fizeram um montão, e eles comeram ali sobre o montão. E Labão o chamou Jegar-Zaaduta, mas Jacó o chamou Galeede. E Labão disse: este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso foi o nome dele chamado Galeede Mispá, pois ele disse: o Senhor observa entre mim e ti, quando nos apartamos um do outro. Se tu afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: vê este montão e olha para este pilar que tenho erigido entre mim e ti. Este montão seja testemunha e este pilar seja testemunha de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor do seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão, e eles comeram pão, e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã Labão levantou-se, e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou,
E Labão partiu e retornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar Maanaim. E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú seu irmão, à terra de Seir, região de Edom. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó disse assim: Eu habitei como peregrino com Labão, e fiquei lá até agora. E eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas. E eu enviei para dizer a meu senhor, para que eu encontre graça aos teus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo: Nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado, e ele dividiu em 2 rebanhos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. E ele disse: Se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. E Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: Torna a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão. E agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. E ele pernoitou ali aquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente a Esaú, seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ele ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és tu? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então tu dirás: Eles são de teu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú, e eis que ele também está atrás de nós. E assim ele ordenou ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que seguiam os rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei além disso: Eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque ele disse: Eu vou apaziguá-lo com o presente que vai adiante de mim, e depois eu verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. E ele levantou-se naquela noite, e tomou suas mulheres e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E ele os tomou, e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa. E se desconjuntou a junta de sua coxa quando ele lutava com ele. E ele disse: Deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse:
Dize-me, rogo-te, teu nome. E ele disse: Por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, porque eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até o dia de hoje, do nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. Concluído mais um dia da nossa leitura, a você que tem a oportunidade de acompanhar esta leitura, eu peço para que deixe o seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo.